responder sobre mais um caso de cachumba. E a gente conversava com o senhor já há algum tempo, doutor Márcio, quando do surgimento do caso do Luan, quais eram as medidas preventivas que o Grêmio estava tomando para que não se alastrasse esse surto. Tinha algumas coisas que não podiam ser feitas, que ficavam sem a possibilidade, apenas na observação. Eu quero seguir um pouco mais. O que foi feito de lá para cá em relação ao caso do Luan, depois do caso do Luan, já pegou o Henrique Almeida e agora o Ramiro. Houve uma tentativa, chegou a se pensar em vacinação, a gente viu que existe uma vacina. E o que pode ser feito ainda daqui para frente para que não se alastre dentro daquele monitoramento que vocês estão fazendo nos jogadores? Zé Alberto e seus colegas jornalistas, claro que esse é um problema bastante importante, não só no Grêmio, mas na cidade. Porto Alegre está tendo um surto de cachumba. E a vacina existe para as crianças, todas as crianças fazem a vacina, hoje é uma rotina. Os próprios infectologistas não têm hoje com clareza por que está havendo um surto numa idade onde ainda deveria haver imunidade para esse vírus. Mas, de fato, está ocorrendo. E existe, sim, uma vacina, uma possibilidade de ser refeita a vacina. Porém, a vacina precisa um tempo para que venha a agir. E ela não age naqueles indivíduos já infectados. O período de incubação de um contágio de cachumba é entre 10 e 15 dias. Então, não adiantaria nesse momento, uma vez que já foram detectados casos no grupo, todos estiveram expostos ao vírus em maior ou menor frequência, e certamente aqueles que vieram apresentar o quadro, como o caso do Henrique e do Ramiro, o nosso primeiro caso foi o do Luan, eles provavelmente não tinham imunidade e, eventualmente, outros poderão ter ou não imunidade para esse vírus. A discussão sobre fazer vacina implica em duas coisas. A vacina pode ter os seus efeitos pela própria vacinação, que incluem mal-estar, febre, reações mais brandas, mas suficientes para causar 2, 3 dias de indisposição para um atleta. Nesse momento, em meio a competições importantes, nós sabemos que nós não vamos bloquear a transmissão que já ocorreu. Então, nós temos que estudar o momento de fazer vacina. Realmente é uma preocupação. Nós temos feito contato com alguns colegas infectologistas para nos darem a informação e a opinião e nos ajudar nessa conduta. E estamos discutindo em qual momento nós vamos fazer a vacina no grupo. Mas já sabemos que não será agora, antes desta viagem para o Equador. Poderá haver um ou outro caso ainda? Sim, infelizmente poderá. Alguns deles podem estar com o vírus e ainda não ter se manifestado de forma clínica e que isso venha a ocorrer nos próximos dias e o Grêmio perca mais 1 ou 2 ou 3 jogadores, sabe-se lá. No momento, nós tivemos 2 casos bem clássicos, 3 casos, o Luan, o Henrique e hoje a confirmação do Ramiro, e vamos torcer para que não haja outros. Doutor, até em cima disso, né, por quanto tempo esse vírus, essa doença fica incubada? Eu quero saber se o jogador pode manifestar essa doença em meio à fase decisiva da Libertadores. Em 10 a 15 dias é o período de incubação. Aqueles que tiveram contatos, mesmo agora, nós, por exemplo, tivemos o Ramiro com essa manifestação. Se o Henrique pegou do Luan, o Luan pegou do Ramiro, o Ramiro pode ter sido um agente infectante de outros? Pode. Alguns podem já ter pego do Henrique e estarem ainda incubando e se manifestar durante essa semana? Pode. E a grande questão é que, mesmo logo depois do caso do Luan, o uso da vacina
não teria impedido, porque a vacina também leva 30 dias para que o indivíduo adquira a imunidade e não é dizer assim, fez a vacina hoje, ele já não pega mais o vírus da cachumba. Então, realmente é um dilema, é uma decisão difícil, e nós estamos buscando orientações dos especialistas dessa área para que a gente possa tomar a melhor decisão para o Grêmio. Doutor, existe algum exame que possa antecipar e não esperar apenas pelos sintomas? Por exemplo, alguém que já esteja com o vírus incubado, para saber, de repente, monitorar quem possa já estar? Não, existem exames para, havendo a manifestação, se a gente quiser confirmar de uma forma mais rápida, mas basicamente um exame preventivo que a gente fizesse em todos, e pouco adiantaria, porque também um indivíduo que tem imunidade, ele não vai apresentar o quadro clássico da cachumba, mesmo que o vírus tenha andado pelo seu corpo agora. Doutor, a gente, claro, está falando sobre essa questão da cachumba, mas a gente viu o Edinho saindo do jogo contra a equipe do Juventude e depois, né, colocando o gelo. Como é que está a situação desse jogador? Ele vai estar em condições para ficar à disposição para o jogo contra o Brasil e depois, por consequência, também contra a LDU? Em relação à lesão de joelho, não foi uma lesão grave, foi um leve estiramento do colateral medial, mas sem maior consequência, não houve ruptura ligamentar. Ele já fez uma ressonância ontem mesmo, a ressonância não apresentou nenhuma lesão que o tirasse desse próximo jogo. O Adinho, em função do joelho, certamente não deixará de ser uma opção para o Roger. Doutor, uma pergunta bem de leigo. Esse vírus ele continua nos ares aqui do CT? Daqui a pouco não é interessante tirar o grupo daqui, fazer treinos na arena ou em outro local, ou isso não interfere? Não, não, ele não está no ar como um todo. Ele está no atleta. Aqueles que tiveram contato próximo com o atleta estiveram em risco. E a providência é tirar todo que atleta que deu o sinal de que estava, nós imediatamente tentamos isolá-lo, foi ao seu domicílio, orientamos também em relação aos familiares e tudo. Mas, como eu disse, é uma questão que nós não sabemos. A maioria dos jovens devem ter imunidade adquirida em função das vacinas que fizeram na infância, né? Não são todas as pessoas que não têm imunidade. Ao contrário, o que se espera é que a maioria tenha imunidade contra a cachumba. Os próprios infectos têm me dito que é intrigante saber por que adultos jovens estão fazendo de novo um surto de cachumba, tendo sido vacinados quando crianças. O Grêmio ele tem o controle de quais jogadores foram vacinados ou não, e se algum outro jogador também já está em observação para daqui a pouco começar a apresentar algum sintoma, ou já manifestou que algum familiar ou pessoa próxima também tenha sido cometido? Todos os jogadores estão em observação. Nós não posso te afirmar que a gente tenha o controle, porque hoje, no Brasil, as campanhas de vacinação nas crianças praticamente são obrigatórias, né? Não há... É difícil tu imaginar que, a não ser nos recônditos aí de algum lugar do Brasil, que as crianças não sejam vacinadas, porque hoje hoje não, vamos ser claros, há 30 anos, pelo menos, no Brasil, essas vacinas são rotineiras para toda criança. Qual que é o tratamento? É só repouso? Como as doenças virais de rotina, os tratamentos são sintomáticos. É medicação para aliviar os desconfortos, mas não existe uma medicação que haja contra o vírus. Quem vai vencer a virose é o próprio organismo. São as defesas naturais de cada um. Doutor, tendo um surto na cidade, o Grêmio consegue mais ou menos ter o controle dos seus jogadores, das ações aqui dentro. Vocês passam alguma orientação para eles tomarem, que cuidados tomarem fora daqui? As orientações, hoje, ninguém pode impedir que ninguém... Não é um surto, nós não estamos falando de ebola, nós estamos falando de cachumba. Quer dizer,
há um surto, mas as pessoas não deixam de estar na rua, não deixam de andar de ônibus, não deixam de ter contatos, vida social. Não, nós não estamos proibindo ninguém de ter vida social. E, certamente, esse contato é um contato mais próximo e as pessoas estão em faixa de risco, né? Há contatos pessoais, há contatos que mesmo familiares, né? Nós não estamos falando só dos nossos rapazes solteiros que vão se divertir à noite, nós estamos falando também das pessoas que convivem no meio familiar e que podem ter contágio. Doutor, é correto ou é errado dizer que é uma situação que meio que foge do controle? Toda doença infecciosa, né, infecto-contagiosa, como nós chamamos, ela não está sob o nosso controle direto, né? As atividades em grupo sempre estão sujeitas a maior risco, né? Onde as pessoas convivem muito próximos, dividem ambientes de refeitório, de hotel, de treinamento, de vestiário. Há uma proximidade, sim, de risco, e é difícil. Sem dúvida, se nós pudéssemos, suspende os campeonatos, vamos todos fazer um período de quarentena, nós diminuiríamos esse risco, mas isso é impossível, né? Doutor, aqui no fundo à sua esquerda, uma pergunta bem de leigo. Essa vacina, quando tomada quando criança, ela tem a validade por quanto tempo? E os jogadores não poderiam, por exemplo, ter tomado a vacina no início do ano ou jamais se esperava esse surto? Imaginava-se, a tua pergunta é bem feita, imaginava-se, como eu disse, que todo mundo tivesse cobertura, né? Não é uma rotina fazer vacina para cachumba e sarampo na idade adulta, não é rotina. Hoje, os próprios infectologistas, em função dos quadros que estão surgindo, estão discutindo se é cabível ou não. E, a partir do que está acontecendo, talvez nós tenhamos que rediscutir a vacinação preventiva. A tua colocação é bem feita, mas eu vivo no futebol há quase 30 anos, não tinha vivido essa situação ainda, e é uma situação a ser discutida, e certamente nós também aprenderemos alguma coisa com esse episódio. Para dizer que o grupo está livre desse surto de cachumba, não tem mais nenhum risco, tem que se esperar mais ou menos 15 dias a partir desse caso do Ramiro? Não, mais tempo. Nós temos que ter pelo menos 20 a 30 dias sem surgimento de nenhum caso, né? Então, aí nós poderemos. Mas, como eu te disse, há um surto na cidade. Eles, eventualmente, não estarão se contaminando aqui dentro, mas nada impede que continue essa replicação fora daqui e que alguém traga um caso de fora para cá de novo. A nossa ideia, a partir do que está sendo discutido, é fazer vacina. A princípio, a ideia hoje do departamento do Grêmio é fazer vacina. Agora nós vamos discutir o momento de fazer essa vacina, e que provavelmente será depois da volta do Equador. Doutor, alguns pontos assim que acho bem fáceis, são 3 pontos, na verdade. Vai haver uma vacinação preventiva, não sobre cachumba, mas com o que se tem aí de gripe H1N1, até em função de tudo isso? Vocês já começaram a pensar nisso? Segunda, vocês já comunicaram alguma coisa para a Comebol, até, para o que está acontecendo? Não é preciso fazer? E a terceira, o jogador que está com a cachumba incubada, e foi o caso até, vamos pegar o Ramiro, até se detectar, ele pode ter tido um decréscimo de rendimento nesse período? Não. Vou começar pela última. A partir do momento em que se manifestam os sintomas, sim. Mas, enquanto ele está só incubando, não. Porque uma das primeiras manifestações é a fraqueza, é o quadro viral típico, é o mal-estar, é febre, é dor. Então, até aquele momento não havia nenhum sinal disso. Nenhum deles. Em relação à Comebol, não há uma necessidade de comunicação. Então, a princípio, não fizemos nenhuma comunicação à Comebol do que está ocorrendo, embora, obviamente, a Comebol acompanhe tudo que ocorre nos clubes que estão jogando, mas nós não fizemos comunicação oficial. Em relação a vacinas de gripe, sim, o Grêmio rotineiramente faz
anualmente as vacinas. Embora nós não estejamos no grupo de risco do H1N1, mas pelo fato de termos uma convivência de grupo e talvez a repercussão entre atletas sempre seja muito significativa, apesar de, voltamos a falar, atletas são pessoas bem nutridas, com alta capacidade física, e onde certamente um H1N1 não causaria os estragos e os riscos que nos grupos assim chamados de risco pode acontecer, que são as crianças, os idosos, os imunodeficientes. Mas o Grêmio muito provavelmente fará, como tem feito nos outros anos, vacinas para a gripe de todos os atletas. Também pela questão do convívio, como o senhor manifestou. Tem algum cuidado que o Grêmio tem adotado a partir desde o surgimento do caso do Luan, por exemplo, nas áreas comuns, vestiário, no refeitório aqui do CT, em concentrações? Tem algum cuidado que o Grêmio tem adotado a partir dos últimos casos? Não. O Grêmio, a partir da detecção, isolou esses atletas. Eles não vieram mais durante os 10 dias que é recomendado o isolamento. Eles foram isolados. A partir daí, não há necessidade de tomar outras medidas.